Tá, mas você sabe o que foi o Expresso da Vitória? Oi, eu sou o Matheus Camargo e eu sou jornalista. E hoje eu vou contar o que foi o Expresso da Vitória, o primeiro grande time da história do Vasco da Gama. O Expresso da Vitória é considerado por muitos o primeiro grande esquadrão da história do futebol brasileiro. E a era desse esquadrão foi de 1945 a 1952. Mas afinal, como se deu a lenda desse Expresso da Vitória do Vasco da Gama? Como essa lenda começou? E quem eram os personagens do Expresso da Vitória do Vasco? Bom, como tudo tem um começo, o contexto do Expresso da Vitória começa anos antes da sua formação, nos anos 30. O Vasco já era um dos maiores clubes do futebol brasileiro, principalmente, claro, do futebol carioca, mas nos anos 30, entre os anos 30 e os anos 40, um longo jejum passou a incomodar o clube. O Vasco ficou sem ganhar um título sequer de 1937 a 1945, o que passou a incomodar e muitos começaram a achar que havia uma praga contra o Vasco. As teorias começaram a aumentar e muitos levaram a um jogo de 1937 em que o Vasco enfrentou o modesto Andaraí. Naquele dia, o Vasco goleou por 12-0. Então, criou-se uma lenda de que um jogador reserva do Andaraí, chamado Arubinha, teria enterrado um sapo em São Januário. O episódio ganhou força, ganhou nome, a Praga de Arubinha. Até que a diretoria do Vasco resolveu chamar o Arubinha a São Januário para esclarecer essa questão. Na ocasião, o próprio Arubinha negou qualquer coisa sobre essa lenda, qualquer sapo enterrado em São Januário depois do 12-0 do Vasco para cima do Andaraí. E essa praga foi embora. Fato é que o Vasco da Gama, depois do fim da praga do Arubinha, conseguiu montar o elenco que seria o tradicional, o lendário Expresso da Vitória. E isso passa por um personagem, Ciro Aranha. Ciro Aranha foi presidente do Vasco em 3 oportunidades, sendo a primeira delas nos anos 40. Ele renovou todo o elenco, rejuvenesceu todo o plantel do Vasco e em 1945 começou a era de títulos. Naquele ano, ele montou um time com a base do que seria o Expresso da Vitória. Vários desses atletas seriam realmente jogadores lendários e ídolos do Cruz Maltino. Em 1945, o Vasco foi campeão carioca de maneira invicta. Foi o primeiro campeão carioca invicto da era profissional do Rio de Janeiro. Era a primeira façanha do Expresso da Vitória. Já neste primeiro time do Expresso da Vitória, o Vasco tinha, por exemplo, o lendário técnico Ondino Vieira, além do goleiro Barbosa e do atacante Ademir de Menezes. Mas em 1946, o Expresso da Vitória sofreu um baque. O Ondino Vieira saiu, foi para o Botafogo, rival do Vasco, e o Ademir de Menezes também saiu, foi para o Fluminense, outro rival do Vasco, onde seria campeão carioca. Ou seja, no ano seguinte ao início do Expresso da Vitória, o Vasco ficou sem títulos. Depois desse hiato de 1946, em 1947, o Vasco voltou aos trilhos. Contratou outra lenda da história do clube e o Expresso da Vitória caminhou de vez. Chegou ao Vasco Flávio Costa, treinador que revolucionou muita coisa no futebol brasileiro e passou a utilizar um esquema tático que foi copiado por vários rivais, o 2-3-5. Então, em 1947, de volta aos trilhos, o Expresso da Vitória do Vasco foi campeão carioca, invicto, de novo, e com média de gols de 3,5 gols por partida. Naquele momento, não só pelos títulos cariocas conquistados, mas também pelo futebol apresentado, jogando, vencendo, não perdendo, o Vasco era considerado o melhor time do futebol brasileiro. E em 1948 foi organizado um torneio que entraria para a história do clube e da América do Sul, o Sul-Americano de Clubes de 1948. Ademir de Menezes, que estava no Fluminense, voltou ao Vasco para jogar o Sul-Americano. O Vasco foi o convidado do futebol brasileiro. Naquela época não havia como se qualificar para esse tipo de torneio. A organização, que não era a Conmebol, vale destacar, quem organizavam eram os próprios clubes, decidiu convidar o Vasco como representante do Brasil.
era o atual campeão carioca e o Campeonato Carioca era o campeonato estadual mais forte do futebol brasileiro. Também havia o Campeonato Paulista, mas o Carioca estava um passo à frente. O Sul-Americano de Clubes, de 1948, é considerado até hoje o embrião da Copa Libertadores da América, que só nasceria nos anos 60. Naquele torneio de 48, o Vasco não chegava como favorito, mesmo sendo o principal time do futebol brasileiro. Os favoritos eram o River Plate, de Alfredo Di Stéfano, o Colo-Colo, dono da casa, já que a competição foi disputada no Chile, além do Nacional do Uruguai. O futebol uruguaio já era campeão mundial, lá em 1930, é verdade, mas tinha um dos principais elencos da América do Sul, o Nacional do Uruguai. O Sul-Americano de Clubes de 1948 foi disputado em pontos corridos e o Vasco não deu chance para ninguém. A estreia foi contra o Litoral, time da Bolívia, campeão boliviano na época, que saiu derrotado por 2-1. Depois, o Vasco pegou o fortíssimo Nacional do Uruguai e goleou por 4-1. O próximo jogo foi contra o Deportivo Municipal do Peru, vice-campeão peruano, convidado porque o campeão da época não conseguiu participar. Resultado: 4-0 para o Vasco. O quarto jogo foi contra o Emelec do Equador e vitória por 1-0. Para fechar a campanha, o Vasco enfrentou o dono da casa, o Colo-Colo, com o apoio da torcida. Resultado: empate, 1-1. Na última rodada do Sul-Americano, o Vasco, invicto, precisava de um empate com o fortíssimo River Plate, que brigava pela taça. Se vencesse, seria campeão. Resultado: 0-0. E o Vasco, campeão do Sul-Americano de Clubes de 1948. Foram 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados e apenas 3 gols sofridos pelo Expresso da Vitória. Vale destacar que este Sul-Americano de Clubes de 1948, além de embrião da Libertadores, como eu já disse anteriormente, também foi utilizado como inspiração para a criação da Copa dos Campeões, que hoje é a Champions League, a Liga dos Campeões da UEFA. Outro ponto importante é o seguinte: o Vasco não é considerado campeão da Libertadores de 1948, porque o torneio não existia e não foi organizado pela Conmebol. Mas a Conmebol já equiparou oficialmente o título sul-americano de 48 aos títulos da Libertadores. Isso é comprovado, por exemplo, porque nos anos 90 existia um torneio na América do Sul chamado Supercopa da Libertadores, em que apenas campeões da Libertadores eram convidados a participar pela Conmebol. O Vasco foi campeão da Libertadores em 98, mas antes disso, nos anos 90, o Vasco foi convidado e participou da Supercopa da Libertadores, exatamente porque a Conmebol equiparou o título do Sul-Americano de 48 aos títulos da Libertadores. Portanto, mesmo que não seja uma Libertadores, é como se o Vasco fosse campeão continental, campeão sul-americano, 2 vezes. O Expresso da Vitória já estava consolidado. Campeão carioca 2 vezes de forma invicta, campeão do Sul-Americano de Clubes. E em 1949 o time se reforçou mais ainda. Chegou Heleno de Freitas, ídolo do Botafogo, que havia deixado o Boca Juniors poucos meses antes para reforçar o time comandado pelo Flávio Costa. E no Campeonato Carioca daquele ano, mais um título. E se não fosse invicto, não era Expresso da Vitória. E esse título carioca de 1949 é considerado um dos mais lembrados, um dos mais lendários para a torcida do Vasco, já que o jogo decisivo foi contra o Flamengo. E naquela partida decisiva, o Flamengo abriu 2-0 no confronto. Mas no final do jogo, o Vasco virou, aplicou uma goleada, 5-2, e ficou com a taça do estadual. Inclusive, o Flamengo é peça central do Expresso da Vitória, porque é o maior rival do Vasco. E de 45 a 51, o Flamengo não venceu o Vasco nem uma vez. Foram 20 jogos neste período, com 15 vitórias do Vasco, do Expresso da Vitória, e 5 empates. Outra história do Expresso da Vitória é de uma excursão que ninguém menos que o Arsenal fez pela América do Sul em 1949, mesmo ano do título carioca, invicto, com o jogo decisivo contra o Flamengo. Principal clube inglês da época, o Arsenal chegou ao Brasil para enfrentar o Vasco depois de não ter perdido para ninguém. Porém, no Rio de Janeiro, contra o Expresso da Vitória, resultado: Vasco 1, Arsenal 0. O Vasco derrubou o gigante inglês. O Vasco então foi parar
na seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 1950, o Brasil tinha como base o Vasco da Gama do Expresso da Vitória. Inclusive o técnico era Flávio Costa. De todos os jogadores convocados, 8 eram do Vasco, 6 eram titulares da seleção brasileira. Bom, o final da Copa do Mundo de 50 todos sabem. O Brasil perdeu para o Uruguai no jogo decisivo, 2-1 na grande final, mas o Brasil teve o artilheiro e o craque daquela Copa do Mundo, Ademir de Menezes, do Vasco, com 9 gols marcados. Bom, o Expresso da Vitória já dava sinais de cansaço, é verdade. Mas em 1950, no campeonato carioca daquele ano, o primeiro da era Maracanã, portanto, de grande importância para todos os clubes naquela ocasião, o campeão foi o Vasco. Primeiro campeão invicto da era profissional do futebol no Brasil. Campeão sul-americano de clubes de 1948 e primeiro campeão carioca dentro do Maracanã. O Expresso da Vitória seguia fazendo história. Mas fato é que o Expresso da Vitória, repito, dava sinais de cansaço. Tanto que em 1951 o time não conquistou títulos. Mas em 1952, quando o time já nem era tão favorito assim, mais um título carioca veio. Conquistado de maneira antecipada, o Campeonato Carioca de 1952 representa o fim da era, o fim do Expresso da Vitória. Com 5 títulos cariocas e um título sul-americano de clubes, o Expresso da Vitória entrou para a história do Vasco. Mas afinal, quem eram os personagens do Expresso da Vitória do Vasco? O Expresso da Vitória do Vasco, ele deixou lendas, deixou marcas na história do clube. O primeiro deles, Barbosa. Barbosa, muito conhecido pela Copa de 50, por ter sido rechaçado pela imprensa na época por um dos gols sofridos naquela partida contra o Uruguai, é um dos grandes goleiros da história do Vasco. E inclusive, o CT do Vasco hoje se chama CT Moacir Barbosa. Outro nome lendário do Vasco foi Ademir de Menezes. Repetindo, artilheiro da Copa do Mundo de 50, o artilheiro do Expresso da Vitória. Outro jogador importantíssimo, inclusive importantíssimo para a seleção brasileira na Copa de 50, foi o ponta-direita, Friaça, mais um jogador lendário da história do Vasco. Outro atleta que merece ser citado é um dos volantes mais elegantes da história do futebol brasileiro, Danilo Alvim, que inclusive tinha a alcunha, o apelido, de O Príncipe. E além disso, o Vasco mostrava força para o futuro também, porque em 1952, no ano do fechamento do Expresso da Vitória, o Vasco começou a revelar jogadores. Por exemplo, no título carioca de 52, estiveram presentes Bellini, que seria bicampeão mundial em 58 e 62, e que tem uma estátua no Maracanã, já fazia parte da equipe. Outro jogador, bicampeão mundial, 58, 62, Vavá, também estava no Expresso da Vitória em sua reta final. Vavá, que marcou gols nas finais das Copas de 58 e 62. Mas e depois? Bom, o pós-Expresso da Vitória não foi tão bom assim para o Vasco, mesmo eu tendo citado Bellini e Vavá como jogadores que apareceram para o clube. O Vasco só seria campeão estadual 2 vezes em 18 anos. E os títulos foram em 1956 e 1958, ainda um rescaldo do Expresso da Vitória. O clube viveu momentos pouco inspiradores desde então e só voltou a reencontrar seu futebol anos depois, com outros jogadores que também entraram para a história. Mas isso eu conto em outros vídeos. E aí, você sabia?